Lição 11. O culto da Igreja Cristã. Texto áureo. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, verso 26. Verdade prática. O culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Leitura diária, segunda, 1 Coríntios 11, 27. A solenidade do acontecimento do culto. Terça, Ezequiel 44, 9. A sacralidade do acontecimento do culto. Quarta, Salmo 48, verso 1. Celebrando a grandeza de Deus. Quinta, 1 Coríntios 14, 26. O culto deve trazer edificação. Sexta, 1 Timóteo 4, 13. As Escrituras como base do verdadeiro culto cristão. Sábado, Efésios 5, 18 ao 20. Louvando a Deus de maneira sincera e de todo o coração. Leitura bíblica em classe, Efésios 5, versos 15 ao 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Comentário, introdução. Nesta lição, vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui veremos que o culto é santo e, por isso, deve ser solene. Assim também, mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. E, por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica na dinâmica pentecostal. Tópico 1. A natureza do culto. Ponto 1. O culto como serviço a Deus. Na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Deuteronômio 6,13. Em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo e, em um segundo plano, com a forma como se cultua. O culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra a adoração no contexto do culto cristão, Atos 13, 1 ao 4. Enquanto os cristãos serviam, grego leitorgeo, isto é, cultuavam ao Senhor, o Espírito Santo comissionou os primeiros missionários da igreja. Ponto 2. O culto deve ser solene. Por solene, nos referimos ao que traz respeito e é majestoso. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Eclesiastes 5:1, 1 Coríntios 11, 27. Por isso, o culto não pode ser destituído de significado nem realizado de qualquer jeito. Levítico 10, 1 e 2. Não por acaso, o apóstolo Paulo expõe princípios que regulamentaram o culto na igreja de Corinto. 1 Coríntios 12 ao 14. Isso deixa claro que há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Para isso, temos na Bíblia o parâmetro para o bom andamento do culto. Por exemplo, aos Coríntios, o apóstolo destacou o seguinte: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14, 40. Nesse texto temos os termos gregos euschemonos, traduzido como decentemente e decorosamente, e taxis, traduzido como ordem. Isso nos leva a compreender, portanto, de acordo com a Bíblia, que o culto precisa ter decoro, decência e ordem. Ponto 3. O culto é santo. A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia. Levítico 11, 44, Isaías 43, 3, 1 Pedro 1, 15 e 16. Visto que Deus é santo, Levítico 20, 26,
O culto também deve ser santo. Dessa forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto e da vida de quem o praticava no Antigo Testamento. Ezequiel 44:9, Amós 5, 21 ao 27, Isaías 1:13. Assim, o limite entre o santo e o profano deveria ser mantido. Ezequiel 22, 26, 44, 23. Por outro lado, o Novo Testamento também põe em destaque o viver cristão na esfera do culto, isto é, de uma vida a serviço de Deus, Romanos 15, 5. A igreja é o espaço sacro onde o culto acontece, Atos 13, 2. Assim como no Antigo Testamento, o culto cristão também não deve ser profanado, 1 Coríntios 11, 17 e 18. Nesse caso, tanto a conduta como o modo de viver são levados em conta na esfera do culto, 1 Coríntios 11, 22. Tópico 2. O propósito do culto. Ponto 1. Glorificar a Deus. O culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos. Salmos 48:1. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Salmos 103, 1 ao 5. Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico, nunca antropocêntrico. Cristo é a esfera ou lugar onde deve acontecer o verdadeiro culto. João 2, 18 ao 22, Marcos 14, 58. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2, 5. E o eterno sumo sacerdote, Hebreus 2, 17, 5, 5 e 10. Se Deus não é celebrado, se ele não é glorificado, então o culto perdeu o seu real sentido. Ponto 2. Quando não se cultua a Deus. De fato, há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou os coríntios, afirmando que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 20. Era como se dissesse, o que vocês estão celebrando não é a ceia. Não era um culto o que eles estavam fazendo. Não daquela maneira. Infelizmente, há muitas reuniões envernizadas para se parecerem com um culto, mas de fato não são. Parecem reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência. Não buscam glorificar a Deus. Ponto 3. Edificar a igreja. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar a edificação. 1 Coríntios 14, 26. O verbo grego oikodomel, traduzido como edificar, ocorre 40 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo oikodomé, traduzido como edificação, ocorre 18 vezes. O sentido é de algo que está sendo construído, como na parábola da casa edificada sobre a rocha, Mateus 7, 24 e 26, Lucas 6, 48. Ele é usado muitas vezes no contexto do culto. O fato mais claro de que um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja está revelado no capítulo 14 de 1 Coríntios. Nesse capítulo, o apóstolo disciplina os usos dos dons na igreja, pelo fato de seu uso não estar trazendo edificação à igreja. Assim, aquele que falava línguas na esfera do culto público deveria interpretar para que a igreja fosse edificada. 1 Coríntios 14, 5. Todos os demais dons deveriam seguir esse critério. 1 Coríntios 14, 12. Da mesma forma, os dons ministeriais, Efésios 4, 11, deveriam contribuir para a edificação do corpo de Cristo, Efésios 4, 12. Tópico 3. A liturgia do culto. Ponto 1. A exposição da Bíblia. O movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda crença, experiência e prática. Dessa forma, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo o ensino, manifestações espirituais e conduta à luz da palavra objetiva e revelada de Deus, a Bíblia. Esse fato mostra que a leitura e a exposição da Bíblia devem ocupar o lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto.
Nesse aspecto, o pastor que está à frente de uma igreja e responsável pela liturgia do culto deve ficar atento ao lugar que as Escrituras têm no culto. O Senhor Jesus, nosso maior exemplo, fez da exposição das Escrituras a base de seu ministério, Lucas 4, 16 ao 18. Escrevendo sobre a liturgia do culto na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo pôs a doutrina, instrução, grego didaké, como uma das necessidades da igreja, 1 Coríntios 14, 26. Encontramos esse mesmo apóstolo, juntamente com seu companheiro Barnabé, expondo e ensinando a palavra de Deus, Atos 15, 35. Da mesma forma, o apóstolo ficou em Corinto durante muito tempo, expondo as Escrituras, Atos 18, 11. Ponto 2. A adoração entusiástica. A adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios 14, 26. A palavra salmo, usada nesse texto, traduz o grego psalmon, que é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos. É possível que o apóstolo esteja se referindo aos salmos de Davi. Não há dúvida de que a adoração na igreja primitiva era entusiástica. Isso porque Paulo se refere a cristãos cheios do Espírito, que se reuniam para adorar. Efésios 5, 18 ao 20. Ponto 3. O lugar da adoração no culto pentecostal. Um grande teólogo pentecostal, William H. Menzies, destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões de cultos alegres e ruidosas. Isso era visto nas reuniões de oração, nas quais todos os presentes, coletiva e eloquentemente, derramavam o coração perante Deus em oração e louvor. Isso também acontece no levantar das mãos como resposta à percepção de que Deus se faz presente. Faz parte também da liturgia pentecostal louvar a Deus em alta voz e exercitar os dons espirituais durante o culto. Conclusão. Nesta lição, vimos os princípios que devem reger um culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a ele também tem de ser ordenado. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida. O culto deve ser um momento de celebração, alegria e dinamizado pelo Espírito Santo. Amém.